E hoje estamos aqui para mais um É Sobre Isso com o Eduardo Relaro, diretor financeiro da Lumentum. Ele vai trazer para nós um conteúdo super legal sobre trajetória profissional, sobre as experiências que ele tem na gestão. Então, fique aí ligado. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado. Estou muito feliz que você aceitou aí o nosso convite para participar do quadro É Sobre Isso. Observando a sua história, um pouco que eu vi, né? Tem muito conteúdo interessante para você poder contribuir com as pessoas. Então, acho que você já poderia começar falando como que foi a sua escolha profissional. Ao que eu entendi, você começou a trabalhar desde cedo. Então, eu acho que é legal compartilhar isso também. Tá joia. Bom, obrigado por estar aqui, pela oportunidade. Acho muito bacana esse momento para a gente trocar informações e ideias, a gente compartilhar um pouquinho da vida. E assim, a minha trajetória, ela começou muito cedo. Então, na verdade, eu comecei com 11 anos de idade a trabalhar. Aquela época a gente podia trabalhar mais cedo. Hoje em dia a legislação é um pouquinho diferente. Mas eu comecei como o antigo guardinha, né, que hoje em dia é o menor aprendiz. E trabalhando no escritório que era um despachante, né, para documentação de veículos. Então comecei ali, e interessante porque quando eu comecei esse despachante eu não sabia nada, então era meio à toa, né, aquele típico pré-adolescente que estava lá começando a fazer arte em casa. E a minha mãe comentou assim: olha, eu vou conversar com o Claudinei, que era o dono do escritório na época, e você começa a trabalhar com ele na segunda-feira. Aí eu falei assim: gente, eu vou trabalhar, né? Não pedi isso, eu não quero, né? Aí ela falou assim: não é uma opção, você vai trabalhar meio período com ele. E aí... Ficou com medo na época? Não, eu fiquei bravo com ela. Porque eu não queria, assim, não estava pensando nisso, né? Mas depois eu comecei a trabalhar com ele, e tinha uma pessoa, que era a irmã dele, a Valquíria, que ela me deu, assim, uma base, me ensinou a datilografia. Naquele tempo a gente tinha datilografia, começou a me ensinar a datilografar, ensinar sobre documentos, falar sobre como andar na rua, né? Naquele tempo a gente tinha que ir no despachante vizinho, conversar com ele, pegar documentação, Ciretran, Detran. E aí eu comecei a gostar, porque você tinha que aprender coisas diferentes, tinha que andar pela rua fazendo a parte de documentação. E quando veio o primeiro salário, na época eram 800 cruzeiros. Com ele eu comprei uma bicicleta. Aí eu falei assim: gente, não é que esse negócio é bom, né? Você pode comprar as coisas para você. E aí eu não parei nunca mais. Então assim, fui, gostei, fiquei um tempo com eles, depois eu mudei para contabilidade. Aí eu fui trabalhar com o escritório de contabilidade. Como que foi a sua escolha pela contabilidade? Eu tenho um tio na família, Décio Ceroni, e os meus pais abriram um negócio há alguns anos atrás, e esse tio era o contador deles. Ele tinha um escritório de contabilidade e era o contador deles. E na época o meu pai conversou com esse meu tio e ele falou assim: eu queria aprender contabilidade, eu trabalhar em lugar diferente, eu estava indo em escritório de despachante. E ele falou assim: o Eduardo não pode trabalhar com você? Aí meu tio fez um bem bolado com ele. Ele falou assim: olha, ele trabalha comigo, naquele tempo era meio período ainda, e você não paga os honorários para mim. Entre família. Aí eu falei assim: eu vou. Eu comecei a trabalhar com ele, aprender escrituração fiscal. Naquele tempo era manual, era no livrão, brochura mesmo. E eu gostei. Assim, comecei com ele, ele me ensinou. Naquele tempo a gente fazia primeiro entradas, então você começava aprendendo a escriturar entradas. Depois você começava a aprender a estudar o livro de saídas. Aí passava mais um tempinho e ensinava a apurar o ICMS. Desde aquele tempo já existia. Aí depois você pegava uma empresa que tinha IPI. E aí você ia aprendendo por etapas, que era tudo manual, não tinha computador assim em abundância como a gente tem hoje, né? Era mais restrito o acesso, era mais caro. Automatizado. Eu passava às vezes nos clientes, por exemplo, tinham padarias que eram clientes, a gente passava de manhã na padaria, pegava um sacão de pão, cheio de nota, chegava lá na empresa, separava as notas e ia canetando na bique, escriturando o livro. Ô Eduardo, para você que teve essa experiência de fazer tudo manual e hoje ter a solução, por exemplo, da Octa, que tá tudo ali automatizado, como que é esses dois mundos? Porque você pegou os dois universos. O pessoal tá no céu hoje, né? Porque, assim, é uma experiência diferente. Então, assim, hoje você tem tudo à mão.
A massa de dados é muito maior também hoje, então até uma padaria hoje simples, você acha que não consegue mais escriturar manualmente pelo volume de notas e informações, eram tempos diferentes, mas eu acho que assim, a facilidade que a informática traz e um sistema integrado traz, permite que você gaste menos tempo com esse manual, esse operacional, e mais tempo pensando o que você faz com aquela informação. Eu acho que é o pulo do gato do tempo de hoje, né, com a informática, né? O que eu faço com essa massa de dados que eu recebo, com a informação que eu recebo. Agora, uma coisa que eu vejo que para os jovens, né, ou para os novos contadores, ou quem ingressa na carreira, às vezes falta um pouquinho. A informática, ela traz tanta facilidade que o profissional perde o ciclo. E às vezes ele demora um pouquinho para entender como funciona por dentro a contabilidade, um débito, um crédito, ou por dentro uma escrituração fiscal, por que ele lança daquele jeito a nota, né, o que ele apropria ou não um crédito de tributo, por exemplo, porque ele não tem essa base, assim, esse conhecimento fora do sistema. Ele lança uma nota, ele pega algumas informações, o sistema faz sozinho hoje. Daí, hoje em dia é automático, eu lanço com esse parâmetro, eu coloco essa informação, já vai sair tudo bonitinho, mas às vezes ele não sabe o porquê. Que é super importante, né? O desafio para o jovem, ou para quem ingressa na carreira hoje, é tentar entender o porquê ele faz aquilo. Porque é muito simples na informática hoje, é muito automático, né? E a solução da Octa, quando você conheceu, o que você viu assim de diferencial, que te agregou valor dentro da sua operação, que mudou até a forma de você lidar com a sua gestão? Como que... Ter todos os dados num único campo. Então, acho que a integração das informações na solução, ela traz para a gente um valor agregado. Porque eu tenho a entrada do documento, na contabilidade, né, e no aspecto do universo financeiro e contábil, tudo nasce com a nota. Então, e a nota nasce com um pedido. E na Octa você tem isso. Então, você busca, às vezes, alguns softwares hoje em dia, e você não tem essa integração que vai do começo, quando nasce uma ordem de compra, um pedido de compras, até você chegar no final com um balanço. E a Octa tem isso. Então, eu tenho a geração do processo de compras, eu tenho o lançamento a compra, eu faço por ali todo o processo de cotação, eu tenho o lançamento do meu documento fiscal ali, ele gera todo o fluxo financeiro, contábil, fiscal, e aí eu consigo integrar as informações. Então, isso é uma vantagem em termos de sistema de ERP. Que massa. E, Eduardo, qual foi, assim, seu maior desafio como gestor? Aprender a lidar com pessoas. É a parte mais difícil, porque muito se fala hoje em dia de soft skills. Mas como que você adquire ou desenvolve um soft skill na gestão de pessoas? Porque pessoas são diferentes. Então, às vezes, o que você fala para uma pessoa não se aplica para outra, o mesmo tom de voz, a mesma entonação, a mesma fala que você tem para explicar alguma coisa. A mesma forma de condução. Assim, são diferentes as pessoas. E você entender os times, entender a personalidade de cada um, saber lidar e saber trazer a pessoa para aquilo que é o seu objetivo central e deixá-la feliz naquele objetivo central é um desafio. Então foi a parte mais difícil, eu tive que desenvolver ao longo da carreira. Nesse momento, nesse quesito, eu vejo que tem que ter assim, muito autoconhecimento, né, de si próprio, autodesenvolvimento, para a gente poder começar a enxergar o outro a partir de outras lâminas mesmo, né, para poder lidar. Então, hoje também eu vejo assim como uma oportunidade, a gente tem bastante um arsenal de ferramentas que a gente consegue contribuir também com o time para uma melhoria, né? Isso. Porque, de fato, as pessoas pensam diferente, agem diferente. Às vezes o que a gente fala, entende de um jeito e a gente queria passar de outro. Então, a comunicação também é muito importante, né? Importante. E às vezes a gente, nesse mundo mais automatizado, a gente está acostumado hoje a usar um e-mail, ou um Teams, ou qualquer outra ferramenta que você tenha de comunicação. Só que essas ferramentas de comunicação, elas são uma facilidade e, ao mesmo tempo, elas podem ser um risco. Porque eu posso escrever algo para uma pessoa e a minha intenção, às vezes, pode ser elogiar a pessoa ou pode ser trazer alguma coisa positiva, mas pela forma como a pessoa lê e o momento que ela está passando no ato da leitura,
ela interpreta diferente. Porque a escrita, diferente da fala, ela não traz a emoção, né? Então, assim, a pessoa entende como ela é de fato. E esse foi o desafio agora dessa época em que a gente está vivendo o híbrido. Porque eu trabalhei antes do tempo de crise de Covid, eu trabalhava presencial, né? E tinha times espalhados por outras regiões do país, em outras empresas. Então tinha o hábito de falar remoto com algumas pessoas já. Mas a gente tinha mais tempo junto, a gente visitava, ia para até a cidade, visitava as filiais para poder conhecer as pessoas e ter contato. Com a época do Covid, a gente ficou recluso por um tempo, então a gente teve que aprender a trabalhar 100% remoto. E aí as relações ficaram diferentes, e você aprender a lidar com conduzir grandes times ou conduzir times e pessoas totalmente à distância, e fazendo as conversas por videoconferência, mas muita comunicação escrita, virou um desafio. E manter todo mundo engajado, né? Engajado. Então a gente teve um período de reaprendizado de como engajar as pessoas. E hoje a gente tem a fase de híbrido, que a gente começa a trabalhar também um pouco mais do que a gente sentiu falta, que era esse contato pessoal, o calor pessoal, o olho no olho da pessoa. Não, e ainda mais que já é do brasileiro isso também, né? A gente tem muito calor humano, né? E você precisa disso, porque a gente percebe, se muitas empresas hoje estão falando de retorno ao modelo híbrido ou ao presencial. Não é porque o rendimento, a produção do profissional caiu, é porque eles perderam contato. Então eles estão perdendo esse engajamento de pessoas no time e estão perdendo a possibilidade de mentoria, de coaching, de trabalhar com as pessoas no lado mais pessoal delas. Sim. O Eduardo, e aproveitando que a gente está falando, né, de autoconhecimento, desenvolvimento, dessa essência, desse calor humano, como que, você tem algum hobby, você teve alguma prática, você buscou de alguma forma para você poder conseguir, tipo, manter foco, disciplina, autocontrole? Como que é isso para você? Quando muito mais jovem, eu praticava artes marciais, eu fazia Kung Fu. Eu pratiquei durante 10 anos Kung Fu. E minha paixão até hoje é Kung Fu. Eu não pratico mais hoje. Penso em retornar, mas a questão de tempo e o dia a dia ainda não permitiu. Mas, assim, eu aprendi muito disciplina lá. Então, muito mais do que uma arte marcial, do que algo de luta, como as pessoas olham, tem a filosofia e a disciplina, de você respeitar o seu mestre, de você respeitar o seu companheiro, de você ter constância na prática do exercício, de você ter concentração e foco, que não é fácil, você desiste rápido. E traz uma consciência para o corpo também. Traz. E é muito fácil desistir, porque cansa, né? Não é... As pessoas veem assim os filmes de artes marciais, que legal, a pessoa praticando artes marciais, tudo, mas cansa pra caramba o treino e a pessoa tem que ter muita disciplina para poder se manter naquele dia a dia. Então eu acho que isso me ajudou. A filosofia de vida deles é muito bacana, então eu gosto muito da filosofia de vida oriental, então acho que é algo que me fascina. Eles têm uma história muito bonita, então isso me ajudou, sim. E aí, hoje eu tenho vontade de retornar, mas ainda não tive tempo. Se tem vontade, eu acho que você deve voltar, então, se é uma coisa que você gosta muito, porque, querendo ou não, isso... Eu falo assim, o cérebro oxigenado, ele pensa melhor, ele age melhor, a gente toma boas decisões, então, assim, a gente precisa disso, né? Tem que ter equilíbrio. Se você ficar só trabalhando, a vida da gente hoje, ela é muito agitada e tem muita rotina de trabalho. Se você não faz algo que você gosta e não tem uma atividade física também, a possibilidade de você ter depressão, ter burnout, ou ter outros sintomas psicológicos é muito grande. Você tem esgotamento profissional e esgotamento mental também, né? Sim. E aí, querendo ou não, quando você entra nesses níveis, aí você já não vai tão preparado para uma reunião, aí tá mais irritado, aí tá, né? E é legal ter esse outro lado do autocontrole mesmo, né? Faz bem, saúde e bem-estar, né? Agora tem o saúde, bem-estar e felicidade dentro das organizações. Isso. É a filosofia atual, né? E ela vai se conectar muito com o que está chegando muito forte, que é ESG, né? Que é balanço social e cultura social nas empresas. Então a gente está tendo uma conexão no mundo que as empresas estão percebendo que pessoas são importantes. A gente tem a era da inteligência artificial, muito se fala sobre o futuro. A Anshan lançou um material semana passada falando, né,
os 10 focos principais que os gestores têm que ter para 2024, e o primeiro deles é o olhar para a inteligência artificial. Só que assim, as empresas estão percebendo que a robotização e o avanço tecnológico precisam ter um acompanhamento das pessoas. As pessoas têm que ter um olhar especial. Preciso. Porque senão você olha demais para a informática, demais para a inteligência artificial, para a robotização de processos, e esquece que tem uma pessoa ali atrás que alimenta tudo isso. Exato. E que é o coração da empresa. Então, eles estão tentando conectar. O ano que vem vai ser um foco de ESG, consciência social e integração de balanço social, meio ambiente e inteligência artificial. Então, e imagina a potência que a gente não se torna com essa junção, né? Da inteligência artificial com a inteligência social e com foco nas pessoas. Isso é importante, né? Super. E você mantém com isso também uma questão que é, você vai ter um job rotation menor na sua empresa. Porque para engajar, e o jovem de hoje é difícil você engajar e mantê-lo na sua empresa, porque ele tem que ter um propósito. O jovem de hoje, ele não está mais focado só em dinheiro, em reconhecimento de carreira por si só. Ele tem que ter um propósito onde ele está. Ele tem que se sentir engajado e tem que sentir que ali faz sentido para ele. Eduardo, se a gente for parar para pensar, é gostoso demais você trabalhar e estar num ambiente que faz o seu coração vibrar, que você tá feliz ali, porque senão também, né, é desafiante. Não tem uma motivação. Não tem o calor do movimento, né? Ficar numa rotina. E essas gerações que vieram, a geração millennium em diante, na verdade, né, após a geração millennium, eles trazem muito com eles essa questão de propósito, de vida e de valor. A nossa geração, a minha geração, uma geração, 2 gerações antes da millennium, a gente tinha uma outra condição social. Mais dependência do empregador, era mais complicado você encontrar um emprego. Nós tínhamos menos trabalho, menos emprego, menos oferta de trabalho, uma demanda grande de profissionais. Então a gente, aquele tempo, se submetia muito mais a algumas regras, alguns conceitos que existiam na época, mais hard skills. E a gente deixava de lado o propósito, o valor, para poder submeter algumas questões que não faziam tanto sentido, mas para ter uma empregabilidade, para manter um emprego. Sim. Hoje, uma empresa que tenha foco em hard skills, ou um gestor com hard skills, ele não mantém time. Ele não consegue mais. Não. E é importante você ficar atento a isso, né? Então, o olhar para a pessoa, o olhar para o desenvolvimento da pessoa e o social é importante para as empresas, para o gestor em dia. Sim, aproveitando, eu acho que você poderia deixar uma dica, uma sugestão para quem está começando, ou para quem até já exerce, mas está passando por um processo aí de transição, de mudança, de transformação. Você poderia deixar algum... Sim. Eu acho que a primeira coisa que você tem que olhar quando você está buscando a sua carreira, por exemplo, quando eu busquei a minha carreira, eu fui porque eu queria conhecer contabilidade, porque eu tinha um olhar e uma paixão por contabilidade, até hoje eu tenho. E depois, ao longo da minha carreira, eu fui ampliando a minha paixão por área de impostos, tributos, e aí eu fui ficando mais apaixonado ainda pela área e fui cada vez mais gostando do que eu fazia. Onde eu quero chegar com isso? A primeira coisa que uma pessoa tem que olhar para ela ter um balanço de vida, carreira e vida pessoal, é fazer o que gosta. Ela tem que encontrar algo que tenha propósito para ela. Viver do que ama. Porque se você fizer isso, fica mais fácil. Porque o dia a dia numa empresa, num ambiente profissional, e falo para você como empregado ou como empregador, você sendo empreendedor ou você sendo um associado de uma empresa, você tem desafios muito grandes no dia a dia. Para engajamento, para produtividade, para entrega. Se você não gostar do que faz, fica mais difícil. E aí fica mais difícil você ter evolução de carreira também. Você precisa ter um propósito que esteja alinhado ao seu valor. E ao que você ama fazer. Para você se desenvolver. As suas principais forças, né? Porque se a gente não tiver nas nossas principais forças e não conhecer os nossos verdadeiros valores humanos, não flui, né? Não flui. Então, por exemplo, na carreira,
ao longo da minha carreira, eu gostava de contabilidade, então eu estudei contabilidade. Me apaixonei por tributos, me especializei em tributos. E comecei a investigar mais, fui trabalhar em empresas focadas na área de análise tributária e de investigação tributária. Então, fui trabalhar em empresa de auditoria, mas como consultor tributário. Então, fui fazer o que eu gostava. Então, sempre que você vai trabalhando na sua carreira, você tem que colocar o que você gosta e buscar aliar isso ao seu propósito profissional, para você poder desenvolver uma jornada, um caminho na sua carreira. Então, na minha carreira eu fiz isso. Eu comecei com contabilidade, escriturador fiscal, fui aprendendo as bases, mas eu fui estudar contabilidade, depois eu fui trabalhar em empresas na área de contabilidade, área fiscal e contábil, fui fazer especialização em tributos, busquei fazer uma mudança para uma empresa de auditoria, que fosse uma empresa que me desse mais background em termos de auditoria contábil, conhecimento contábil, mas também tributário. Então, fui lá trabalhar com consultoria tributária, me desenvolvi nessas empresas. Fui fazendo cursos aleatórios ou cursos esporádicos complementares na área que eu gostava. Então, eu fui desenvolvendo um ciclo de carreira. Eu sempre tive na minha mente que eu queria me especializar em algo. Depois que eu ficasse especialista em algo, aí ia começar a abranger o meu leque, que é o que eu chamo de pulo do gato na carreira. Então, eu trabalhei muitos anos para me especializar em tributos. Então, minha área focal, minha carreira central foi tributos durante muitos anos. Depois eu comecei a abrir mais o leque. Falei assim, agora eu vou abranger contabilidade geral, contabilidade industrial, custos, finanças, e agora eu vou fazer um espectro que me dê empregabilidade e que junte tudo que eu gosto da minha carreira no futuro. Um compilado de informações, né? Acaba se tornando um produto, né? Porque a gente vai colocando tanta coisa dentro desse frasco. E quando eu oriento algumas pessoas, assim, pessoas que me procuram perguntando o que eu faço na minha carreira. Aí eu pergunto para a pessoa, o que você gosta? Então, por exemplo, tem um amigo que veio conversar comigo alguns anos atrás, 3, 4 anos atrás, falando assim, Eduardo, o que eu faço? O que você acha que eu devo fazer para direcionar minha carreira? A primeira pergunta que eu fiz para ele foi, o que você gosta? Eu gosto de impostos. Ele trabalhava comigo na área de impostos, ele era um analista fiscal sênior da onde a gente trabalhava. Eu falei assim, então se desenvolve impostos. Eu falei assim, que tipo de impostos você gosta? Diretos, indiretos? Eu gosto dos diretos. Eu falei assim, então vai fazer cursos de diretos. Vamos focar a sua carreira nos diretos, vai aprender mais, se especializa nisso. Agora você é especialista nisso, você é empregável nessa área de diretos, é um cara que pode ser uma referência, começa a abranger o teu leque. Porque a carreira não pode ficar focada sempre só num ponto, você não pode depender só disso, tem que ter opções na sua carreira também. Então, fez isso, agora como você gosta de secundária? Qual a segunda coisa que você gostaria de fazer? Eu também gosto de trabalhar com a área de contabilidade. Assim, então agora você vai olhar um pouquinho mais contabilidade. Você tem faculdade de contabilidade, algum curso? Não tenho, eu sou administrador. Então agora nós vamos fazer o quê? Olha, um curso para contabilidade para não contadores, algo que te traga esse conhecimento para ver se você gosta disso mesmo e se vai agregar valor no que você faz hoje. E aí você vai buscar esse conhecimento. Fechou esse ciclo? Como você usa a contabilidade nessa parte de impostos diretos? Como você se mostra para o mercado? É um passo a passo, né, Eduardo? E que muitas vezes, hoje em dia, algumas pessoas não têm essa paciência da construção, né? Não curte a jornada, não curte o processo de formação, de melhoria, de desenvolvimento, né? Então, acho que isso pode ser uma dica também. Né? Sim, você tem que ter paciência. Porque ser especialista requer investimento. Investimento pessoal. Sim. Então você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que atuar na área. Tem que ter um tempo de cadeira naquilo que você faz para você ser um especialista. Sim. E depois você vai para outras áreas para ser um generalista, que é onde você fecha o seu ciclo de carreira. Porque no futuro, as empresas vão precisar de especialistas generalistas. Hoje você vê em todas as empresas, a gente tem a tendência de reduzir o quadro de profissionais por conta de custo, por conta de com a vantagem da informática. Então você reduz pessoas, mas as pessoas elas têm uma especialidade e uma generalidade. Elas fazem mais coisas numa empresa hoje. Então se você olha, por exemplo, um anúncio, hoje em dia é muito comum anúncios de vaga procurando
gestores financeiros contábeis. Antigamente era gestor financeiro, um gestor contábil, um gestor tributário nas grandes empresas. Exato. Nós estamos buscando hoje um gerente financeiro contábil. Tem empresas hoje já falando assim, queremos um gerente financeiro com conhecimento em contabilidade e conhecimento em tributos para gerir toda a área. Então eles colocam uma pessoa fazendo tudo. Então um especialista, simples, o cara financeiro, com essa generalidade de contabilidade e tributos para tocar essas áreas da empresa. Então, eu falo que para uma dica para quem está chegando no mercado ou para quem está nesse mercado nosso, contábil, financeiro, tributário, seja um especialista em algo, mas olhe essa generalidade, abra o seu leque, para você ter empregabilidade no futuro, porque as empresas estão com muita tecnologia, então o operacional está sendo cada vez menos usado por mão de obra humana, você tem menos input manual e mais input automático e de informática, e você precisa ter pessoas que tenham um conhecimento mais amplo, porque a empresa hoje ela enxuga o quadro de profissionais, buscando esse profissional mais generalista também. Sim. Pessoal, e agora? O papo tá super fluido aqui, tá muito legal todo o conteúdo que você trouxe. Se deixar, acho que a gente vai mais uma meia hora aqui. Vai. Porque tá leve, tá indo, tá gostoso, mas a gente precisa deixar para encerrar uma dica ou de um filme, ou de um livro, de algo que te trouxe uma outra visão, uma outra perspectiva e que você pode deixar também para as pessoas. Eu não lembro o nome do autor do filme, mas eu posso checar aqui na internet, mas do filme não, do livro. Mas um livro que eu li, reli e leio sempre, uma vez por ano, é Uma Vida com Propósito. Uma Vida com Propósito. É um livro que, assim, eu acho que ele... Existe uma mensagem na vida da gente, que a gente fala de profissão, pessoas, a gente falou aqui de vida social, profissional, mas existe uma questão que você também tem que ter uma vida espiritual. Uhum. E esse livro ele fala muito de propósito de vida. Por que estamos aqui? Qual é a nossa função, nossa missão aqui na Terra? O que a gente veio fazer aqui? Explica um pouquinho, ou navega um pouquinho pela história da vida espiritual, da história com Cristo. E também buscar esse balanço, porque você tem que ter na sua vida um equilíbrio, que é a pirâmide. Então você tem que ter vida espiritual, vida social, vida pessoal e vida profissional. Equilibradas. Eu falo no método que eu desenvolvi, alinhamento físico, mental, emocional e espiritual. Não tem como, é uma junção. Uma junção, você é corpo, alma e espírito. Então você precisa ter essa junção para você poder ser feliz e você ser bem-sucedido, senão você não vai ser bem-sucedido, vai faltar alguma coisa na sua vida. Exato, até porque a partícula divina que vive em nós, né, ela quer abundância, ela quer alegria, ela quer felicidade, ela nos deu isso. E aí, por que com o passar do tempo às vezes vai ofuscando? Porque você não está alimentando. Então, assim como você alimenta o corpo físico, a gente precisa nutrir esse corpo espiritual. Preciso. Então, como fazer isso? Não é só ir... Agora não tô nem colocando religião, não é só ir até um local, mas como que você tá meditando, tá respirando, como que você tá se alimentando, o que você tá jogando para dentro do seu corpo, né? As práticas diárias, o que você falou, uma arte marcial, que ali você tá num momento com algo maior, né? E se você olhar a religião, eu não gosto de falar de religião também. Eu sou evangélico, mas eu não gosto de falar de religião, porque religião ela é uma palavra que vem do grego que é religare. Então é religar você com Deus. Então você precisa buscar um propósito de vida com Deus, independente da religião, você tem que ter uma ligação com Deus. Então, uma intimidade, né? Com Ele. Porque eu sei que existem pessoas que têm diferentes crenças, mas nós somos feitos disso. Então a gente tem que ter esse religare com Deus e esse equilíbrio com a gente. Então é corpo, alma e espírito. Para você poder ter um equilíbrio de vida, né? E a gente está fazendo essa gravação agora, né? Próximo à época ao Natal, que querendo ou não também traz aí uma reflexão, né? Então a gente provavelmente vai sair esse episódio lá em janeiro, mas a gente pode aproveitar a oportunidade, né? De trazer esse movimento de reconexão, de união dessa partícula, que ela possa reviver e acender todos os dias dentro de nós, né? Porque a gente olha para o final de ano, a gente fica pensando, né? O que eu fiz ao longo desse ano inteiro? É um hábito de todo mundo escrever, né, os seus propósitos para o ano seguinte.
Mas a gente às vezes escreve um montão de coisa, mas a gente não para olhar assim, o que a gente fez ao longo do ano para atingir aqueles propósitos, o que a gente aprendeu com a jornada desse ano que passou e como que a gente aplica isso para o próximo ano. Sim. Então acho que é uma época bacana de você colocar propósitos. E quando você põe propósitos, tem que pensar nesse triângulo, nessa pirâmide. Espírito, vida pessoal, sua vida, o que você deseja para você, o que você ama e sua profissão, que anda junto, né? E é sobre isso. Curta, compartilhe, divulgue aí para um maior número de pessoas e até o próximo.